Ok. Então, essa apostila é a primeira da teoria de medidas e erros. Ela contém os elementos essenciais, ok, para começar com o conceito de medidas. Então, laboratório de ensino, mas também na sua vida profissional, ok, vocês vão ter a oportunidade de fazer medidas, ok, vocês têm que medir. Na sua vida pessoal também, né, tem medição é um ato que a gente faz regularmente, ok, no dia a dia. Então, como é que você vai medir e como é que você vai transmitir a informação que você obteve, ok, com essa medição que você fez. Então, na parte científica, então profissional ou acadêmica, vocês vão aprender, então, a apresentar o seu resultado para que outro científico, outro engenheiro, outra pessoa possa entender o que você colocou, ok, e tirar as informações necessárias para ele eventualmente repetir, por exemplo, a medida, comparar, etc. Então, o ato de medir é importante lembrar que é uma comparação, ok? Quando você vai medir um comprimento, ok, de um objeto qualquer, você vai comparar com por exemplo, você tem uma trena e nessa trena alguém se deu ao trabalho de colocar o que é 1 centímetro, o que é 1 milímetro, e aí você vai comparar essa informação, ok? 1 centímetro, você vai comparar isso e contar quantas vezes essa unidade ela está repetida nesse objeto que você quer medir, ok? Então você faz uma comparação e aí depois você tem que expressar esses resultados dos dados experimentais, ok? O fato é que quando você faz uma medida experimental, você tem que colocar, além do valor que você mediu, fazer uma estimativa do erro que você fez ao medir isso aqui. Por que que tem erro? Porque você não pode fazer uma medida infinitamente precisa, ok? Qualquer seja o instrumento. Então, não somente o instrumento, mas o próprio operador. Então, tem que ter certos cuidados para apresentar esse resultado. Então, nas medidas físicas, a gente pode rapidamente falar aqui dessas medidas. Elas podem ser diretas, direta de uma única medida, direta de várias medidas. O que é isso? Direta é aquela que você realmente tem um instrumento que mede aquela grandeza que você quer medir. Você quer medir um comprimento, você usa uma trena, ou um paquímetro, ou um micrômetro, ok? Você quer medir uma temperatura, você vai usar um termômetro. Você quer medir uma massa, você vai usar uma balança, ok? Então, isso é uma medida direta, porque o instrumento vai lhe dar diretamente a medida dessa grandeza. Aí você tem uma única medida, como o que vocês vão fazer amanhã, por exemplo, vocês vão medir, vai ter um paralelepípedo, né, que tem uma certa dimensão, e não adianta muito medir ele muitas vezes, porque se ele estivesse em movimento e você tentasse medir ele enquanto ele está em movimento, em relação a você, então realmente teria que fazer várias medidas, mas ele está em repouso, ok? Então você pega o seu instrumento, você mede e você vai fazer uma medida só, cuidadosa, mas uma é suficiente, ok? Outros exemplos aqui que são de medida, de várias medidas, então se o objeto estivesse em movimento, é o caso, por exemplo, da segunda prática, onde vocês vão medir o período de um pêndulo. Então, o período de um pêndulo, vocês têm que fazer uma estimativa do momento onde ele está passando, ok? Depois de um ciclo completo, ele passa pela mesma posição. Então, o mais simples, é o mais seguro, é o mais preciso, é pegar esse período completo entre dois extremos, porque é onde a velocidade ela é a menor, né? Inclusive ela se anula. O pêndulo é um pêndulo simples, ele sobe, a sua energia cinética diminui, e aí, quando ela se anula, ele volta, e você tenta, ok, visualmente dizer, pronto, é aqui que eu vou começar, ok? Aí dispara o cronômetro, então tem a avaliação dessa posição, tem o tempo de reação, né? E aí vocês vão medir esse período. Então, às vezes vocês vão pegar ele cedinho demais, às vezes tarde demais. Então, esse aqui vocês vão fazer várias medidas para fazer depois um tratamento estatístico, ok? E aí vocês têm as medidas indiretas. Amanhã, por exemplo,
vocês vão fazer a medida direta de certas grandezas relacionadas ao objeto, e depois vocês vão calcular, ok? Você não, a densidade dele, por exemplo. Vocês não têm um instrumento que vai dizer diretamente qual é a densidade desse objeto, ok? Então, vocês vão ter que calcular a partir das medidas diretas, calcular a densidade, então é uma medida indireta da densidade, ok? Então, o erro experimental, você sempre tem, vocês não podem fazer medidas experimentais sem indicar, ok? Qual é a precisão da sua medida, qual é o erro que você fez nessa medida, ok? Vocês podem olhar gráficos, ok? Em livros, textos, em artigos particularmente, onde tem medidas experimentais. Então, elas vêm em geral com uma barrinha de erro, ok? Para indicar que o valor medido ele se encontra em algum lugar, ok? Dentro dessa barra de erro, ok? E o ponto que está indicado é o valor médio, mas com uma barra de erro. Então, é isso que a gente vai aprender a fazer, ok? Então, você tem vários tipos de erros, alguns que são fáceis de evitar, por exemplo, erros grosseiros, ok? Então, eu já vi isso aqui. Um estudante, por exemplo, que não sabe usar um paquímetro e vai dizer um valor para o que ele mediu e não é exatamente isso que o paquímetro está dizendo, ok? Então, eu já vi estudante fazendo esse erro. Então, é falta de prática, distração, né? Você não prestou atenção, você, quando escreveu o valor, você trocou 2 números, etc, ok? Então, você tem que ter muito cuidado no momento de fazer a medida para evitar esse tipo de erro, ok? Tem os erros sistemáticos, ok? E normalmente eles podem ser identificados, as fontes desses erros, ok? E eles podem normalmente, ok, ser eliminados ou compensados, ok? Então, esses erros, por exemplo, pode ser uma imperfeição no equipamento de medição. Então, normalmente, o seu instrumento ele tem que ser calibrado, ok? Quando eu digo que alguém diz que esse aqui era 1 centímetro, tem como verificar isso aqui, ok? Então, tem o processo de calibração, todos os instrumentos, eles têm que ser calibrados, ok? Para corresponder realmente ao que a gente chama de 1 centímetro. Então, esses aqui são os padrões de unidade, eu não vou falar desse aqui agora, mas é muito interessante, ok? E aí, por exemplo, tem também, pode ser também o procedimento de medição, esse instrumento ele foi calibrado em uma certa faixa de, por exemplo, a sua balança foi calibrada em uma certa faixa de massa que você coloca nela, ok? Se você colocar, então ela funciona bem entre 0 e 100 quilogramas, mas se você aumentar muito, ela já não está mais muito bem calibrada, ok? Então, tem uma faixa de temperatura também para calibração, é o exemplo que está dado aqui. Se você utiliza uma régua que é feita para trabalhar a 10 graus e você trabalhar a 30 graus, dependendo do material dela, pode dar uma diferençazinha devido à dilatação térmica, ok? Aqui temos uma ilustração de um exemplo de erro sistemático, que essa balança ela não foi calibrada, ela não foi zerada, não é? Ela pode estar calibrada relativamente, mas ela não está zerada. Você não tem nada nela e ela já indica 0,13 gramas. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer quando vão usar um instrumento verificar que ele está zerado. Mesmo uma trena, vocês não podem pegar a trena e colocar, ok, em qualquer lugar e pegar o valor da extremidade, por exemplo, do seu objeto, porque se a extremidade anterior, né, ela não corresponde com o zero da sua trena, você não vai ter uma medida boa, ok? Então tem que zerar o instrumento. Os erros aleatórios, então, por exemplo, essa do pêndulo que eu falei, né? Você tem que avaliar o momento que ele está completando um ciclo e vocês vão fazer erros que são aleatórios. Às vezes, ok? Você vai avaliar um tempo longo demais e às vezes um tempo curto demais. E aí tem como evitar isso aqui com instrumentos, ok? Por exemplo, uma medida óptica com laser, com algum sensor, mas no olho assim vocês vão ter erros aleatórios e tem como tratar isso aqui
particularmente através de tratamento estatístico, ok? Duas grandezas que são importantes também lembrar, que são a precisão e a acurácia. A precisão, ela tem a ver com a dispersão dos seus resultados, ok? Você pode ter resultados, o que está colocado aqui, por exemplo. A dispersão é a diferença entre dois valores que você mediu, ok? Então, eles podem ser muito longe um do outro, ok? Que é o caso aqui. No A e no B, o que é a dispersão é bastante elevada, né? Os pontos, ok? Você tem várias medidas que são relativamente afastadas umas das outras, ok? Então, essa aqui, a precisão é baixa, a dispersão é alta, ok? E aqui, a precisão, ela é melhor, ok? Você tem todos os resultados que estão bem agrupados em torno de um valor médio. Então, essa aqui é a precisão, e a acurácia, ela tem a ver com o valor real, ok? Do seu objeto, que seria aqui no meio desse alvo, tá certo? Então, aqui, a dispersão é alta, ou seja, a precisão é baixa, e além disso, a acurácia é péssima, né? Nenhum ponto chega nem perto do... O ideal é em torno desse valor, ok? Médio que você queria encontrar, então ter pontos de cada lado, então tem pontos aqui, 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 como é o caso, por exemplo, aqui, ok? Aqui a dispersão é alta, aqui, mas a dispersão é alta, mas a acurácia é boa, porque em torno desse valor médio você tem uma distribuição que é relativamente homogênea, ok? Aqui você tem uma boa precisão, ok? A dispersão é baixa, mas a acurácia não é muito boa. Você está medindo um valor aqui que não é, ok? O valor que deveria. Aqui parece que tem um erro sistemático, ok? Esse aqui é um erro sistemático e aqui você tem tudo o que você quer quando faz medidas. Uma boa acurácia e uma boa precisão, ok? Tem perguntas sobre essa parte? Essa aqui é mais assim a nomenclatura, ok? Vocês têm que saber descrever, ok, o seu processo. Então, vocês vão fazer medidas e vocês vão achar que a precisão não era boa, o que a acurácia parecia não ser muito boa. E aí, quando vocês vão comunicar isso aqui para um público, para uma pessoa, vocês têm que conhecer o vocabulário que está relacionado com esse aspecto da sua medida, ok? Muito importante a precisão, ok? Dos termos que você vai usar. Isso é português, ok? Então, é saber manipular a língua para expressar os seus resultados. Então, outro aspecto relacionado a como vocês vão escrever esse resultado, ok? Será que o vermelho fica mais visível? Esse aqui é ruim. Não sei se vocês estão vendo muito bem o meu apontador. Então, você tem os algarismos significativos. O que é isso? Eu falei desse aqui já resolvendo alguns problemas, ok? Onde eu não posso colocar, ok? Depois de um resultado, um número qualquer, assim, sem pensar muito. A minha calculadora me deu 10 algarismos, então, para o resultado de uma multiplicação que eu fiz, ok? Então, eu vou colocar no meu relatório o que quer dizer isso aqui. Então, eles são significativos. Então, os algarismos significativos, a gente vai aprender a manipulá-los, ok? Então, se você tem uma medida, então vai depender, esse número de algarismos significativos vai depender, primeiramente, da precisão da medida, ok? Então, se você tem um resultado aqui, uma medida que é 3,24 centímetros, ok? Isso quer dizer que é 3 e que é 2, e aí o 4, né? Você olhou, será que é realmente 24? Então, os algarismos 3 e 2 são corretos, ok? E o quarto, o último, é o duvidoso. Se você escreveu isso, pensando que era isso que devia escrever, ok? Se você escreveu porque a calculadora deu, talvez nem o 2 seja correto, ok? Então, vamos ver como avaliar isso aqui. Qual é o número de algarismos que vocês têm que deixar, ok? Mas se 4 aqui é realmente duvidoso, já que ele já é duvidoso, para que colocar algarismos depois? Ok? Não faz sentido, não tem sentido físico. Esse é o duvidoso, só pode ter um duvidoso, ok?
Então, alguns comentários, a presença da vírgula não afeta o número de algarismos significativos, ok? Então, por exemplo, 7,45 centímetros, ok? Tem 3 algarismos significativos, e se a gente escrevesse 74,5 milímetros, seria a mesma medida, com o mesmo número de algarismos significativos, ok? O 0,0745 metros, ok? Todas essas maneiras de apresentar o resultado com 3 algarismos significativos, ok? O que muda de um para outro é o número de casas decimais, ok? Não é algarismo significativo o zero à esquerda, ok? Então, se eu colocar aqui 0,7,45, o zero não tem significado nenhum, ok? Por exemplo, uma medida de 4 dias só tem um algarismo significativo, ok? Significativo. Agora, um zero à direita, ele tem significativo, ok? Se você escreve isso aqui, ok? Você sendo candidato a engenheiro, o engenheiro depois. Então, se o engenheiro escrever isso aqui, eu vou ler isso aqui e dizer, pronto, é um engenheiro que escreveu isso aqui, quer dizer que esse zero, ele tem alguma significação, né? Esse zero é o algarismo duvidoso dessa medida aqui. Então, eu não posso colocar aqui 3,52, porque aí o duvidoso seria o 2. Aqui não. O 3, o 5, 2, ok? Estão corretos. E aí o zero, eu posso colocar 1, talvez, ok? Então, ele tem 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. O zero aqui é significativo, ok? Se tiver um zero no meio, obviamente ele também faz parte, né? Ele é significativo. 2,505 quilogramas tem 1, 2, 3, 4, ok? Algarismo significativo. E para fechar essa parte aqui, você tem medidas de 5, ok? Então, vocês podem ver nos próprios exercícios o que vocês têm nas listas. Então, eu posso dizer que, por exemplo, no sistema massa-mola, o bloco ele tem uma massa de 5, só 5 assim, sem mais, 5 quilogramas. Então, quer dizer que só tem um algarismo significativo, ok? 5,0 quer dizer que a precisão, eu medi a massa com uma precisão um pouquinho maior. 5,00, maior ainda, ok? E 5,30 maior ainda, ok? Por exemplo, vocês... a gente não vê isso em Física 2, mas quando vocês podem fazer medidas, por exemplo, para medir o índice de refração do ar. Não sei se vocês lembram, o índice de refração do vácuo é 1, ok? Vocês vão ter a luz que se propaga no vácuo, o índice de refração é 1, e a gente diz que o índice de refração é 1 também, ok? Então, realmente, se você apresentar o resultado com um algarismo significativo, o índice do ar é 1. Só que a gente sabe que ele não é exatamente 1, porque o ar tem material, né? Tem moléculas lá dentro, e vai modificar o índice de refração. Então, você tem que ir, aí eu não me lembro em qual cada decimal você tem que ir, na precisão, para ver a diferença, ok? Entre o índice de refração do ar e o índice de refração do vácuo, ok? Ok, então vamos lá aqui para o arredondamento. Então, o arredondamento é importante também, porque quando vocês têm que apresentar, a calculadora lhe dá um resultado que tem, sei lá, 8, 10 algarismos, que não são todos significativos, e vamos dizer que você quer arredondar para 13 algarismos significativos. Então, você vai ter que levar em conta, ok? Os algarismos que você está eliminando, ok? Então, quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo, vamos lá, você tem esse número 3,442,672, ok? E você quer arredondar para 3 algarismos significativos. 1, 2, 3, ok? Então, esse algarismo imediatamente seguinte vai ser o 2, tá certo? Você quer cortar antes do 2. Ou seja, o 2 não vai aparecer. Certo? Então, você vai ter que arredondar. Quando esse algarismo ele é inferior a 5, que é o caso aqui, que é 2,
Então, você arredonda sem modificar, 3,44, ok? Então, vai ser 3,44. Quando esse algarismo ele é superior a 5, o igual a 5, mas seguido de, no mínimo, um algarismo diferente de zero, ok? Então, você vai aumentar de uma unidade, ok? Então, por exemplo, você tem aqui 2, 42,623, ok? Arredondado a 3 algarismos significativos. Então, aqui vai ser 2,42. Esse 6 aqui é superior a 5, então você vai arredondar para 2,43. Se for 5, aqui, por exemplo, tem um 5 que a gente não vai levar em conta. Então, se só tivesse 0 aqui, é isso que a gente vai ver depois, eu vou ver o que eu ia fazer. Mas como tem um 1, o que é esse negócio que aparece aqui? Então, eu vou arredondar para mais também. Então, vai ser 6,83, ok? Devido ao fato de que depois desses 5, houve pelo menos um algarismo diferente de zero, ok? Agora, se for seguido de zero, ok? E pode ser porque a sua, ok? Acontece. Então, você vai arredondar, ok? Para o algarismo par mais próximo, ok? Então, por exemplo, se você for arredondar esse número aqui para 3 algarismos significativos, depois do 5 você não vê nenhum algarismo diferente de zero. Então, você vai arredondar aqui para o par mais próximo, que vai ser, não vai ser 2, né? Vai ser 4. Então, 1,74, ok? Aqui você vai deixar 2,44 porque já é par, ok? Então, essa aqui é uma dessas normas, né, da ABNT. Então, vocês têm essa apostila para, ok? Tendo dúvidas, voltar, ok? Para verificar como se deve arredondar. E eu queria, tudo que a gente vai ver hoje é que vocês vão fazer na prática amanhã, são procedimentos, ok? Protocolos que vocês devem seguir sempre, uma vez que você sabe, ok? Vocês devem seguir esses protocolos sempre, seja nos laboratórios de ensino, seja nos seus relatórios, ok? De outras disciplinas ou da sua vida profissional, ok? Ok, uma vez que a gente sabe um pouquinho, ok, esse problema aqui de algarismos significativos, como é que você vai fazer quando num problema você tem vários termos, ok? Massa-mola, você tem a massa, você tem a constante elástica, ok, por exemplo, da mola, e você quer calcular a frequência angular, ok, da oscilação, que é raiz de K sobre M. Então, M foi dado com um certo número de algarismos significativos, K com outro número, ok? Como é que você vai apresentar, ok, a sua frequência angular? Então, seria nesse caso aqui produto e divisão, mas eu vou começar aqui por soma e subtração. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando é uma soma ou uma subtração, primeiro tudo deve estar na mesma unidade, né? Reduzir todos os termos à mesma unidade, ok? Isso aqui eu acho que é bastante óbvio, ok? Então, se você vai somar, ok? Você mediu, sei lá, um terreno, ok? E sua trena, ela não é suficiente, então você vai ter que L total, ok? Você mediu, ou então 3 pessoas diferentes mediram. Uma mediu, sei lá, 5 metros, ok? Outra mediu, ok? 2,53 metros, ok? E outra mediu, sei lá, 5 milímetros, ok? 0,5 centímetros, ok? Então, obviamente, você não vai dizer que é 5 mais 2,53 mais 0,5, porque eles não estão na mesma unidade. Então, primeiro, tem que reduzir todos à mesma unidade. Então, eu vou colocar, por exemplo, em metro, 5 mais 2,53 mais 0,005, ok? E aí, tudo na mesma unidade, ok? E após, deve-se observar qual termo que possui o menor número de casas decimais, ok?
Por quê? E aí vai ser esse daqui, né? Que tem o menor número de casas decimais. Certo? Então, eu vou reduzir todos os outros termos a esse mesmo número de algarismos significativos, ok? De casas decimais, na verdade, aqui. Por quê? Porque não faz sentido, já que eu medi esse aqui com uma precisão muito baixa, né, 5 metros, aí, ok? Então, não adianta escrever aqui que tinha 0,53 metros, porque aqui podia ter também um 0,12, não sei o que, eu não medi, meu instrumento não permitiu, né? É uma barra, ok, de 5 metros, e ficou aproximadamente essa aqui. Então, eu vou dizer que é 5 mais 2 mais 0 igual a 7 metros, ok? Porque essa é a menor precisão que vai determinar, ok? A precisão da soma, ok? Deixa eu adicionar aqui uma página. Aqui agora a gente vai ver o produto e divisão. Eu vou adicionar, então, produto e divisão. A regra, ok, é dar ao resultado, ok? Dar ao resultado da operação, ok? O mesmo número, ok? De algarismos significativos, ok? Do fator que tiver o menor número de algarismos significativos, ok? Aqui, por exemplo, você não era um número de algarismos significativos, porque você podia ter muito bem, por exemplo, L. Total, vou fazer outra medida, né? L', ok? Tinha um com, sei lá, 15 metros, 16 metros, ok? Mais 2,53, ok? Metros, ok? Mais 0,5 centímetros, ok? Então, aqui você tem dois algarismos, 0, casa decimal, tá certo? Então, você vai deixar todos, não com o mesmo número de algarismos, de algarismos, mas com o mesmo número de casas decimais, ok? Então, vai ser igual a 16 mais 2 mais 0, ok? Aqui, no caso do produto e divisão, você tem que fazer, então você vai fazer a operação, não se preocupa, você faz, e aí depois você apresenta o resultado com o mesmo número de algarismos significativos, ok? Que a gente chama de AS, ok? Que o fator que tiver o menor número. Vamos lá. Eu tenho que um sistema massa-mola, ok? A massa é dada, então é, por exemplo, 2,50 quilogramas, ok? E a constante a constante elástica da mola é igual a, sei lá, 100 e 1000, ok? 1000 newton por metro, ok? Então, eu vou calcular ômega, ok? Que é raiz de caras. Saco esse negócio. Raiz de K sobre M, ok? Aí você faz raiz de 1000 newton por metro sobre 2,50 quilogramas. Eu vou dizer qual é o resultado que a minha calculadora, que não está aqui, só um minutinho. A raiz desse aqui bom, no caso eu podia calcular sem calculadora, ok? Não é um exemplo muito bom, na verdade. Então é 0,05. A minha calculadora, ela não me dá
Esse aqui é o resultado da calculadora, tá certo? Cadê aqui? Então, como é que eu vou apresentar o resultado? Eu vou escrever aqui ômega. Eu tenho que apresentar o resultado com o mesmo número de algarismos significativos que o fator que tem o menor número de algarismos significativos. Quem é que tem o menor? Aqui a gente tem 3 algarismos significativos e aqui a gente tem 4 algarismos significativos, ok? Então, eu tenho que deixar o resultado com 3. Aqui eu só tenho 1, porque a calculadora não quis botar 2 aqui, ela não sabe, ok? Mas eu vou colocar. Então, vai ser 0,05, 1, 2, 3 radiano por segundo, ok? E esse daqui tem 3 algarismos significativos, ok? Então, é isso que vocês devem fazer no caso de divisão. Então, na verdade, eu fiz divisão, né? Mas divisão, multiplicação, vocês devem fazer isso aqui. Ou seja, faz um cálculo sem se preocupar e aí depois deixa o resultado. Eu posso fazer uma coisa mais, por exemplo, uma densidade, ok? Ou alguma coisa que teria uma multiplicação. Por exemplo, a gente tem que xm, ok? No caso do massa-mola, ok? É 27,2 centímetros, ok? E a gente sabe que ômega é isso que a gente calculou aqui. É 0,0, ok? Então, eu tenho esses 3 algarismos significativos. Aqui eu tenho também 3. Eu vou colocar aqui 21, ok? Medir assim com alguma coisa. Eu tenho essa... E aí eu quero calcular Vm, que é igual a ômega xm, ok? Então, vai ser igual... Aí eu faço o cálculo, 27,21, 10 a menos. Eu vou colocar tudo aqui, desculpa, aqui tem que botar a unidade, ok? 10 a menos 2 metros vezes 5, aqui na verdade 5,00, 10 a menos 2, eu vou botar por segundo, ok? E aí dá... Sim, desculpa. Aí o resultado da minha calculadora. Aí vocês concordam que esse aqui vai ser metro por segundo, 0,01365 metro por segundo, ok? Aí eu vou deixar esse resultado assim, não vou, porque uma vez que eu calculei, eu vou deixar ele, aqui tem 4 algarismos, e aqui tem 3, ok? Então, eu vou deixar ele com 3 algarismos significativos, ok? Então, esse 0 à esquerda não conta, 1, 2, 3. E aqui tem um 0, então, 0,0. Ok? Ok, então, tranquilo. E só para concluir sobre essa parte, ok? Sobre vocês têm que entender essa frase aqui, ok? Se vocês entendem, como eu já falei, não é uma coisa que vocês devem decorar, é uma coisa que vocês devem entender. Qual é, porque essa noção de algarismo significativo? Se o erro da medida está na casa dos décimos, por exemplo, ok? Então, por exemplo, você tem essa medida de... eu tinha aqui... Não, aqui não era nos décimos, mas se fosse, né? Então, se fosse aqui realmente 0,05, nenhuma aqui está na casa dos décimos. Mas se for, ok, para esse exemplo, não faz sentido fornecer os algarismos correspondentes aos centésimos, ok? Porque já você tem essa dúvida, ok?
sobre nessa casa dos decimais, porque você vai procurar uma precisão, ok? Numa coisa que é menor ainda. Então, não faz sentido nenhum, ok? Você mede a distância entre você sai, por exemplo, do Marco Zero em Recife, você vai até o centro lá de João Pessoa, ok? E o instrumento que você vai usar é o medidor lá do seu carro, que vai dizer que é 120, e aí a precisão, eu acho que é de 100 metros, né? 120,2. Então, não adianta procurar uma precisão de milímetro ou de centímetro, onde você tem uma precisão de 100 metros, ok? Então, realmente, a sua precisão, ela fica lá, nesse último algarismo, ok? Que é o duvidoso. Então, é realmente 120,1 ou 120,2, ok? Então, esse 1, 2 é duvidoso. Não adianta botar algarismos depois do 1 ou do 2, ok? Ok. Então, a última parte aqui é sobre medição e medidas. Na verdade, a gente vai ver como apresentar esses resultados, ok? Então, a gente fala de algarismos significativos e vamos ver como determinar, ok, o erro da medida, ok? E o valor médio da medida. Então, quando você vai medir uma grandeza G, ok? Você tem essa grandeza G, pode ser um comprimento, pode ser uma massa, uma temperatura, ok? Você vai medir e você vai apresentar o resultado da sua medição, ok? Da seguinte maneira: o valor médio, ok? Mais ou menos o erro que você determinou, ok? Então, G, se você fez várias medidas, ok? Você vai calcular a média. Vocês sabem calcular uma média. Essa aqui vai ficar para prática 2, ok? Fazer várias medidas e fazer depois o cálculo do valor médio e fazer o cálculo aqui. Mas no caso de fazer medidas com uma medida só, o G médio, na verdade, vai ser o que você mediu, né? E aí o delta G vai ser uma estimativa, ok? Dos erros cometidos, ok? Então, vamos dar alguns exemplos, ok? A gente tem uma barra aqui, eu não sei se dá para ver ela bem. Vocês têm a apostila, mas eu vou tentar aumentar talvez. Ah, ele não está não. Ok, já ficou melhor, né? Você tem uma barra AB aqui, então a primeira coisa é colocar uma das extremidades da barra, aqui A, por exemplo, no zero do seu instrumento. Se você colocar antes ou depois, ok? Você vai ter um erro sistemático, né? Grosseiro, na verdade, né? Porque eventualmente, se você refizer a medida, você não vai colocar na mesma posição, então vai terminar sendo um erro grosseiro que você pode evitar. Então, coloque no melhor que você puder aqui no zero, mesmo isso tem erro nessa avaliação. E aí você vai colocar aqui, então aqui é centímetro, ok? Então, essa aqui é uma régua centimetrada, e essa aqui, a de baixo, é uma régua milimetrada, ok? Estou dizendo isso porque tem essa dúvida no roteiro, né, que vou enviar para vocês. Eu digo que a régua, ela é milimetrada, quer dizer que ela tem esses tracinhos que indicam, ok, a extensão de 1 milímetro. Mas aqui ela não tem essa precisão, então é centímetro. Então você mede aqui 5, 6, 7, 8, e aí você avalia, assim, visualmente, que é menor que 8,5, ok? E aí você escreve que é 8,26 centímetros, ok? Então você escreve que a B é igual a 8,26. Estou pegando o mesmo aqui, porque ele já está escrito, mas você pode dizer também que é. Ok? Esse 6 é duvidoso. 8,26 centímetros, ok? E aqui você mede essa mesma barra aqui, a B, mas com uma régua que é milimetrada, e aí tem um zoom sobre essa parte final aqui, e com a outra você mede que a B é igual ao que a gente disse aqui.
Não, aliás, isso aqui é com a outra, né? Aqui, o 2 não é duvidoso, ok? Eu vou colocar o que está escrito lá, é 3, né? Eu não tenho essa precisão toda aqui, ok? Então, eu sei que o 5 é aqui, então 0,25 seria aqui, ele é entre 8,25 e 8,5, aí eu coloco 8,3 e eu não posso avaliar muito melhor. Aqui eu posso ver que é 80, 81, 82, quase 83, né? Mas não chega a ser. Então, eu vou dizer que é 8,12 e aqui centímetros, ok? Então, eu acho que dá para entender que essa medida ela vai sempre ter um número de algarismos significativos que vai ser inferior a esse. Por quê? Porque a precisão do instrumento é melhor aqui, ok? Do que aqui. Milimetrada, centimetrada, ok? Então, como é que eu vou apresentar aqui meu resultado? AB é igual a esse valor aqui, tá certo? Então, eu vou colocar 8,3. Eu fiz uma medida só, eu vou colocar aqui. E agora eu vou colocar o ΔG. Eu vou colocar aqui a unidade para os dois. Eu posso escrever 8,3 centímetros, mais ou menos, ΔAB centímetros, ok? E aqui, 8,26, mais ou menos. Ok? Então, qual vai ser a precisão do instrumento? Se o instrumento... Agora ficou um pouquinho pequeno, né? Vou diminuir. Oh, não foi demais. Ok. Dá para ler aqui. Então, se o instrumento não permitir a avaliação do algarismo duvidoso, a gente vai ver o que faz. O nosso permite avaliar visualmente, né? A gente vê, por exemplo, aqui, a gente vê que ele está mais perto, ok? De 8 do que de 9, ok? Apesar, ok? Da menor divisão aqui ser 1 centímetro, a gente consegue avaliar que ele está mais perto, ou seja, que ele é inferior a 8,5, tá certo? Então, mas tem instrumentos que não permitem esse aqui, ok? Então, ela parou assim. Alguém quer falar? Tem mais coisa? Bom, não sei se está falando comigo, está muito baixo o som, mas se não está falando comigo, fecha o microfone, por favor. E se está falando comigo, tem que falar mais alto, eu não estou ouvindo. Ok. Então, qual é o tipo de... então, vamos lá, para o instrumento que a gente viu agora, se o instrumento permitir, ok? Aqui ele permite, ok? A avaliação do algarismo duvidoso. Vocês concordam que eu vejo que ele está mais próximo de um que do outro, ok? Então, a incerteza estimada será a metade da menor divisão na escala do instrumento, ok? Então, voltando aqui, o que é a metade? Qual é a menor divisão aqui? Menor divisão é 1 centímetro, né? Então, isso aqui quer dizer que delta L, ok? Vou colocar delta L, vai ser igual a precisão o erro desse instrumento aqui vai ser a metade desse aqui, ou seja, 0,5 centímetros. E aqui vou colocar 0,5 centímetros, ok? Aqui, a menor divisão é 1 milímetro. Então, ΔL vai ser 0,05 centímetro, ok? 0,05 centímetro, ok? E aqui já está correto, porque... E a gente sempre vai apresentar, ok? Esse delta G aqui, da grandeza, aqui é a delta AB, aqui também, sempre vai deixar ele com um algarismo significativo, ok?
um algarismo significativo. Um algarismo significativo. Aqui foi direta, a gente vai ver outros exemplos onde não é direta. Então, onde está esse algarismo significativo? Ele está na casa dos décimos, né? Décimos. Então, o duvidoso da sua medida não faz sentido colocar números aqui, porque a casa dos décimos é aqui. Então, a posição do algarismo significativo aqui da sua imprecisão, ok? Ela indica a posição do duvidoso na sua medida, ok? O duvidoso, esse aqui é o duvidoso, ok? E a posição dele é na casa dos decimais, décimos, ok? Então, se o duvidoso é esse, não faz sentido colocar algarismos depois, tá certo? Aqui, como é mais preciso esse instrumento, ele está na casa dos centésimos, ok? Então, o duvidoso vai estar na casa dos centésimos, ok? Então, não adianta colocar nada depois, porque esse é o duvidoso. Como é que você vai colocar alguma coisa significativa, mais significativa que alguma coisa que já é duvidosa, entendeu? Ok. Pronto. Então, é o que está. Esse aqui é digital. Então, tem vários exemplos aqui, ok? É o que vocês podem ver, ok? Agora, se seu instrumento ele não permite, se ele não permite a avaliação, que tipo de instrumento é esse? É, por exemplo, essa balança aqui. Vou voltar aqui no exemplo acima. Esse primeiro exemplo aqui. Fora esse valor aqui, então, primeiro eu vou ter que colocar 400,55, ok? Gramas, menos, aí como tem esse erro sistemático, ok? 0,13 gramas, tá certo? Então, esse aqui vai dar 460, ok? 42 gramas, ok? Então, o valor médio seria esse aqui, ok? Esse aqui seria o meu valor médio, que seria esse aqui. Agora, como vai ser M? M vai ser M mais delta M. Quanto é o delta M aqui? Aqui você não tem como avaliar, ok? Se esse último algarismo aqui, ele está mais próximo, ok? Você tem 0,55, então é mais próximo de 55 ou de 56. Você não tem como avaliar aqui, ok? Porque está escondido de você, ele dá esse valor. A mesma coisa é o velocímetro, né? No seu carro, por exemplo, ok? Você não tem essa parte, como é que se chama? Que mede a distância, justamente. Você não tem como avaliar, você vê quando ele passa, por exemplo, de 100 metros a 200 metros, mas entre os dois você não sabe se você está em 101 ou em 199, ok? Você não tem a menor ideia se está mais próximo de 100 ou de 200, porque tudo que ele dá é 1. E aí, quando ele passar em 2, aí você sabe, ok, que passou em 2, mas você não pode avaliar. Então, nesse caso aqui, você vai ter que esse ΔM vai ser a menor divisão. Qual é a menor divisão aqui? Então, M vai ser igual a 400, eu vou deixar aqui para ver. Gramas. Qual é qual é o ΔM aqui? É a menor divisão. A menor divisão é 0,1, ok? 0,01 grama, ok? Ok? Centésimos de grama. Então, eu tenho que colocar meu duvidoso aqui. De fato, ele não vai me dar alguma coisa, então é 460,42, ok? A posição aqui, centésimos, me dá a posição do duvidoso na medida, ok? Então, instrumentos digitais, de uma maneira geral, ok? Ok? Onde você não pode avaliar, ok? O algarismo duvidoso, você pega, ΔG é a menor divisão. Se você consegue avaliar o duvidoso, então o ΔG vai ser a metade da menor divisão, ok?
E aí, para terminar aqui, a gente tem uma outra régua aqui. Deixa eu colocar de novo um pouquinho maior. Ok? A gente não vê, mas aqui essa extremidade, ela está no zero dessa régua. E aqui a gente tem uma precisão que é um pouquinho diferente, ok? Então, qual é a menor divisão aqui? Menor divisão. Então, vocês podem ver que aqui a gente tem 25 centímetros. Então, vocês podem ver que aqui a gente tem 26, 27, 28, 29, 30. Então, a menor divisão, 1 centímetro é dividido por 4. Então, é 0. Então, delta L é igual a 0,25 centímetros. Ok? Então, aqui eu vou escrever que LA é igual a 35, 36, ok? Mais ou menos. Eu não vou colocar 0,25 centímetros aqui. Por quê? Porque eu falei que eu quero... Aqui não é delta L, essa aqui é a menor divisão, desculpa. Ok? Eu quero só com o algarismo significativo, ok? Então, primeiro a gente vai dividir por 2, ok? Delta L. Então, a gente vai ter 0,25 centímetros dividido por 2 é igual a 0,125. Ok, centímetro. E aqui eu tenho 3, aí é pior ainda, né? Aí eu vou ficar com um só, e aí como eu vou ficar, então vai ser 0,1, tá certo? Então vai ser mais ou menos 0,1 centímetro. Então aqui, como ela está aqui na casa decimal, ok? Então, a casa dos décimos, então eu vou colocar aqui o duvidoso na casa dos décimos. Então aqui a gente tem o quê? 36, aqui seria 0,2, é um pouquinho mais de 0,2, né? Então, como é um pouquinho mais de 0,2, porque aqui é 25, então mais perto de 3, tá certo? 25 seria aqui, aquele tracinho bem pequenininho. Então, é um pouquinho maior, então eu vou colocar aqui 3, ok? Mas eu não vou colocar nada depois, porque aqui, décimos, décimos. Esse aqui é o duvidoso. Ok, então, não é complicado, mas eu insisto, ok, na precisão dos conceitos. Vocês têm que... não é complicado, mas tem que ler, entender e praticar isso aqui, ok? E aí tem outro exemplo aqui com uma barra aqui menorzinha, vocês podem fazer também exemplo na apostila, ok? E agora, para terminar, pelo menos sobre essa parte, depois eu vou mostrar um pouquinho o roteiro, né, que eu vou enviar. Então, você tem a propagação de erros em cálculos. Então, aqui tudo bem, é uma medida direta, eu medi o comprimento da barra, aí eu sei apresentar esse resultado como o valor médio, mais ou menos uma estimativa do erro. Então, o valor, ele vai estar entre esse valor aqui, 36,3 menos 0,1 e 36,3 mais 0,1, ok? Centímetro. Mas quando eu faço uma medida indireta, ou seja, eu medi, por exemplo, no roteiro vocês vão ter que medir a densidade, ok? Então a gente vai ver isso aqui. Então eu posso voltar a minha massa, ok? Que era 2,5 quilogramas, o K, que era igual a 1000 newton por metro. Aqui eu posso colocar, pode ser essa balança, inclusive, né? Não é quilogramas, eu vou colocar aqui, botar 55, ok? 1000 newton por metro, ômega é igual, mudei um pouquinho a... Está correto o que eu fiz antes? Eu acho que não, né? Sim, é isso.
Não, eu acho que... tem um erro em algum lugar, né? Lá eu achei quanto? Eu acho que está errado o que eu fiz aqui, né? Professora, bom dia. Um dia. Essa raiz aí não dá 20, não. Dá, exatamente. Eu acho que na minha calculadora eu fiz o contrário. Esse que eu estava achando estranho. Como é que 1000 dividido por 2,50 dá 0,05, sabe? Então, normalmente você tem que fazer a avaliação. Então, aqui inclusive era 20, ok? É o que ele dá, ok? Então, eu vou colocar aqui, é 20 radianos por segundo, ok? Esse é o que me deu minha calculadora, ok? Ômega, aqui eu vou apresentar com 3 algarismos significativos, então 20,0, ok? Estava errado aqui, hein? E aqui, ômega. Mas ninguém falou nada, né? Antes eu dava bombom para quem podia fazer assim uma intervenção e detectar um erro, mas aí não tem bombom mais, porque com essas aulas online, 20,0, 3 algarismos significativos, e aqui, então, vai ser... eu não detectei esse erro, não. Deixa eu ver aqui é 20. E aí dá... Eu não vou calcular aqui, porque esse 27,21 era o quê? Era... Ok? Então, essa aqui é a minha calculadora. Eu quero com 3 algarismos significativos, né? Então, eu vou arredondar aqui 5,44. Ok? Ok. Então, está corrigido isso. Então, vamos lá voltar aqui. Então, a gente calculou o valor médio, né? Ah, desculpa, eu já passei. Ok? Aqui, eu vou deixar esse aqui, então, radiano por segundo, ok? Que é o resultado da calculadora. Por enquanto, eu não vou me preocupar com... eu vou calcular o delta ômega aqui. Delta ômega igual... Como é que eu vou calcular o delta ômega? Então, vai ser vai depender de mk e também de delta m e de delta k, ok? Então, eu tenho que m é igual a m mais ou menos delta m e k é igual a k mais ou menos delta k, ok? Só que aqui eu tenho uma função dessas duas variáveis, ok? Então, como que eu vou calcular delta ômega? Ok? Para apresentar que ômega... Ok? Então, é isso que a gente vai ter que fazer a propagação do erro. Vocês concordam que a gente vai propagar esse erro porque a gente tem que ômega aqui é K sobre M, a potência meio. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui é um pouquinho teórico. Eu vou passar por essas demonstrações, ok? Mas depois, tudo que vocês vão precisar, se quiser, né, é ter esse formulário, ok? Ou se não, se vocês sabem, se vocês entendem essa parte, simplifica bastante, porque vocês não precisam de formulário, vocês podem reencontrar quando quiser, ok?
essas expressões. Então, você tem essa grandeza G, que é uma função de várias, ok? Grandezas, ok? Ela é função de x, ok? X, y, ok? Então, esse aqui é x. Esse aqui é y, ok? E a própria grandeza G, você vai querer apresentar ela na forma G médio mais ou menos o erro, ok? E aí você tem aqui essa função conhecida. Então, a função aqui era, por exemplo, a raiz de K sobre M. Função de K, função de M, e a função é raiz de K sobre M, ok? Então, como é que você vai calcular o ΔG? Então, primeiro, a gente vai usar o que cálculo diferencial. Então, vocês sabem que quando você tem uma grandeza G, que é função de várias, ok? De variáveis múltiplas, ok? X, Y, Z, etc. Então, o diferencial aqui de G vai ser a soma desses termos. Derivada parcial de G em função de X quer dizer o quê? Que você pega essa função, deixa as outras, Y, Z, blá, blá, constantes, ok? Fixas, e você vai derivar em função de X, mantendo as outras constantes. Aqui, você vai manter X e as outras constantes, só vai derivar parcial em função de Y, vezes dy, etc, etc. Ok? Ok. Aí, para uma função, a gente vai transformar essa diferenciação aqui de G em ΔG, ou seja, aqui é entendido como uma variação infinitesimal de G, ok? Como função de variações infinitesimais de X e variações infinitesimais de Y, ok? Como que uma variação dx de X vai influir sobre a variação dg de G, ok? Então, a gente pega, na verdade, alguma coisa que não é mais tão infinitesimal, a gente pega esse delta, ok? Que vai ser o erro total, ok? E aí, a gente vai pegar aqui o valor absoluto, a gente não quer saber se é positivo ou negativo, a gente sempre vai adicionar esses erros. Então, a primeira ideia seria pegar isso vezes ΔX, ok? O valor absoluto, então transformar esse dx em ΔX, ok? Aqui em ΔY, e pegar o valor absoluto, ok? Mas a gente vai ver, na verdade, que a gente usa uma expressão que é a seguinte: em vez de usar essa aqui, que seria uma estimativa, a gente usa que o quadrado é a soma dos quadrados. Então, com isso, você tem certeza que é positivo, ok? E você vai dizer que o quadrado de ΔG é a soma desses ΔGx, onde ΔGx é derivada parcial de G em função de x vezes ΔX. Okay? A gente vai fazer aplicações, ok? Para vocês entenderem. Okay? Então, ΔGx é derivada parcial de G em função de x vezes ΔX, etc, etc. Ok? Então, vamos lá para a adição, por exemplo. A sua função, ela é simplesmente, a função G, é uma soma de x mais y, ok? Então, você vai apresentar o resultado aqui. Esse aqui é x mais y, né? O que a gente escreveu aqui, reescreveu ele em função, porque cada variável aqui é apresentada como valor médio mais o erro, ok? Aí eu vou calcular ΔGx. Então, ΔGx, você aplica a definição, ok? Então, vai ser, a definição é que a derivada parcial de G em função de x, ok? Vezes ΔX. É igual. Então, aqui eu vou manter y constante e eu vou derivar. Então, se eu mantiver y constante, ok? Eu vou derivar em função de x, ok? Então, vai ser x, então vai ser 1, ok? Então, vai ser ΔX, ok? Você escrever que é 1, ok? 1 ΔX. É o que eu escrevi aqui, 1 ΔX, ok? ΔGY é igual. Também você mantém essa aqui constante, então a derivada vai ser, não depende de y, então vai ser 0. E aqui você vai ter 1, então vai ser ΔY. Então, ΔG vai ser o quê? Vai ser a soma, então a gente vai ter que ΔG ao quadrado é igual a esse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, ok? Então vai ser igual
a Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado. Okay? Então, aqui é muito simples. G é igual, essa aqui é G médio, ok? E essa aqui é ΔG, ok? Então, essa aqui é a expressão. A subtração é a mesma coisa, mas a subtração é adicionar com sinal menos. Então, como aqui a gente tem a soma dos quadrados, ok? Então, vai dar o mesmo resultado, ok? Então, igual aqui, ok? A única coisa que muda, obviamente, é o valor é G médio, porque em vez de ser X médio mais Y médio, vai ser X médio menos, ok? Então, esse aqui é G médio. Mas o ΔG é o mesmo que na adição, ok? Na subtração, a gente pode fazer, na subtração não, na multiplicação, você tem XY, então, você tem aqui, ok? Então, você mantém, ok? Então, ΔGX, DG sobre derivada parcial vezes, ok? Então, você mantém Y fixo e você derivar em função de X. Então, vai ser Y, não é? ΔX, ΔGY é igual a derivada parcial em função de Y, ΔY. Aqui você mantém X constante, ok? Então, ele vira uma constante que multiplica Y. Então, quando você deriva, fica somente essa constante. Então, é igual a X vezes ΔY, ok? Então, é Y dx, como eu botei, X dy. E aí você tem aqui a sua expressão do quadrado, você pega a raiz. Vocês podem escrever aqui, ok? É isso que a gente acabou de encontrar. E vocês podem fazer também uma algebrazinha que deixa uma forma mais simétrica, ok? A gente gosta de simetria porque é mais fácil lembrar, ok? Das expressões. Então, você calcula, ok? Avalia o erro relativo, ΔG sobre G médio, ok? Então, esse erro aqui, você divide pelo valor médio para... É importante, né? Para saber se ele é grande ou pequeno. Ah, o erro é muito grande, mas se G é muito grande também, então o erro relativo pode ser que seja muito pequeno, né? Então, ΔG sobre G ao quadrado, você divide essas expressões e aí manipula um pouquinho, vocês vão achar essa forma mais simétrica, ok? Que é, em vez de ser y ΔX ao quadrado mais x ΔY ao quadrado, você obtém que ΔG sobre G é a soma dos quadrados, ΔX sobre x médio ao quadrado, mais ΔY sobre y médio ao quadrado. E se tivesse vezes z, aí seria mais ΔZ sobre z ao quadrado, etc. Ok? E aí vocês podem escrever dessa forma. Ok? Divisão, vocês vão ter a mesma forma, só muda, obviamente, o g médio. Enfim, ok? E combinação linear, então tem todas as fórmulas. Eu vou enviar, vocês já têm esse roteiro. Eu tenho também aqui esse slide, ok? Que é um tipo de... Deixa eu ver aqui. Ok? Que lembra... Ok? Sem o detalhe de como chegamos aqui. Então, se for uma adição, ok? Se G é igual a X mais Y, G médio é X mais médio mais Y médio, ΔG é essa aqui. Subtração, isso. Multiplicação, essa aqui. Divisão, essa aqui. E deve ter, ok? Combinação linear, você multiplica. Não é simplesmente X mais Y, você tem A vezes X mais B vezes Y, e aí você tem, depende desses parâmetros, obviamente, ok? Porque a contribuição de X é ponderada pelo A, então é normal que apareça aqui no ΔG. E se você tem K, uma constante, vezes X a uma certa potência, Y a uma certa potência, vocês podem redescobrir aqui essa fórmula, fazendo, ok, aplicando isso daqui, tá bom? Então, eu vou terminar agora mostrando rapidamente o que eu estou esperando de vocês no roteiro, ok? Eu vou formar grupos, talvez vai ter mais do que 5, porque vocês são muitos, ok? Então, vocês vão receber, cada grupo vai receber um desses. Ah, essa aqui é do semestre passado, né? Mas aí vai ser atualizado. Coloco o nome. Aqui eu quero insistir sobre o seguinte fato. Aqui você vai colocar o estudante 1, ok? Que realmente
colaborou, né? Estudante 2. E o estudante que está, por exemplo, o 2 aqui, está na lista, mas não apareceu, não contribuiu. Então, vocês não colocam, ok? O nome dele aqui, ok? Eu acho que não é um serviço que você está fazendo, ok? De colocar o nome de um estudante que não está trabalhando, ok? Então, eu queria realmente dar uma nota para quem está trabalhando, ok? Aí você tem uma introduçãozinha aqui, os objetivos gerais, então você vai ter um objeto assim, com simetria bem simples, ok? Um paralelepípedo caracterizado pelo o comprimento, a altura e largura ABC, tá certo? E aí vocês vão usar uma régua, uma balança e esse objeto. Obviamente, se fosse presencial, vocês iam ter realmente esse objeto e vocês iam ter que medir ele. E o que eu fiz aqui, eu coloquei então A aqui, então a régua, eu coloquei, eu não mostro essa parte inicial, então essa extremidade aqui, eu faço ela coincidir com o zero da régua, ok? E aí, essa parte final que estou mostrando aqui, tá certo? Então, aqui é a extremidade. Ok? Eu estou medindo aqui. E aí, vocês têm que fazer essa daqui. Então, por exemplo, eu estou medindo que A é igual a 14. Essa régua, apesar de ter aqui é centímetro, 13 centímetros, 14 centímetros, mas ela é milimetrada, tá certo? Então, aqui, eu vou colocar em milímetro, por exemplo. 140, 41, 42, um pouquinho mais de 43, 143, sei lá, foi que eu coloquei aqui. Ah, eu não coloquei. Ixi. Só um minutinho. Como eu já fiz os resultados, essas medidas, eu não vou perder tempo encontrando. Okay. Então, aqui, eu coloquei 0,2, ok? Aqui, B, eu coloquei, aqui é 120, 21, 22, 23, é entre 123 e 124, ok? Então, 123,5. Desculpa, aqui é centímetro, né? Super importante colocar a unidade, né? Aqui, ok? A gente pode colocar que C é igual a 95, 96, 17, 18,5. 98,5. Não seria em milímetros, não? Ah, desculpe, sim. Ah, muito bem. Ah, se tivesse um bombom, ia dar um bombom. É milímetro. Tem razão. É milímetro. E aqui também. Claro. Muito bem. Ok, é milímetro. E aqui essa balança, eu vou medir também o peso dessa balança, né? A massa. E aí, essa balança aqui, eu vou dizer que M é igual a... Então, é mais de 2 quilogramas, ok? Aqui, minha unidade vai ser quilograma. Então, eu vou botar 2, é menos de 2,1, né? Porque 2,2 é aqui, 2,1 é aqui. Então, aqui é 0,2, 0,4, 0,6, ok? Eu vou colocar 2,06 quilogramas, tá certo? É um pouquinho mais. Eu vou colocar 2 assim, né? Para dizer que é um pouquinho mais. E aí a gente vai ver como que apresenta depois, ok? Então, no seu relatório, vocês vão ter que colocar, fazer essa leitura, ok? No caso, e aí completar essa tabela, ok? Então, essa tabela, ela já vale um certo número de pontos, ok? Basicamente, o que vai ser avaliado aqui é colocar aqui a unidade correta. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei em milímetro, ok? Então, A eu coloquei que era 143,2, ok? B também vai ser em milímetro. Eu coloquei que era 123,5. C também vai ser milímetro. Vocês podem colocar centímetro. Um metro. Professora,
Sim, pode falar. Mas no caso, lá na régua, a senhora deu em milímetros, mas na régua está em centímetros. Aí no caso, a gente vai colocar mesmo milímetro. Não, você coloca o que você quiser, ok? Você pode colocar aqui que é igual a 14,32 centímetros, ok? Tá certo. Você faz como quiser, ok? 12,35 centímetros, ok? Sem problema. Eu coloquei aqui para, ok? É igual a 9,85 centímetros, ok? Aqui eu fiz C, eu coloquei. É porque eu fiz em. Ok? Mas de fato, talvez seja melhor centímetro, porque quando vocês vão calcular o volume, vai dar números muito grandes, né? E aí, delta CM eu achei 2, ok. E aqui a unidade é quilograma, ok? Vocês podem botar grama se quiser. Ok. Aqui, o delta A. Pronto, qual é o delta A? É a mesma régua que eu usei para os três. Então, o que eu colocar aqui, vou colocar para BC também. Qual é delta A aqui? Alguém me diz quanto é delta A? É uma régua milimetrada. Eu vejo aqui, eu posso avaliar, ok? Se, deixa eu tirar esse tracinho aqui, eu consigo avaliar aqui que a extremidade, aqui o A, ele é bem pertinho de 143, ok? Ele é mais perto de 143 do que 144, ok? Então, eu consigo avaliar, ok? Fazer a estimativa aqui do duvidoso. Eu sei que o duvidoso é mais perto de 2 do que de 8, por exemplo, ok? Então, eu vou dizer que delta A é a metade da menor divisão, ok? Qual é a menor divisão aqui? De 1 milímetro, ok? Então, delta A é igual a 0,5 milímetros. Sempre vai ser assim, professora? Como assim, sempre? A metade da menor divisão? Pra... Se você consegue avaliar, ok? Se você consegue avaliar. Essa balança aqui, por exemplo, ok? É a minha, ok? E aí a minha, eu gosto de ver o ponteiro, eu não gosto de balança digital. Mas se eu tivesse colocado aqui uma balança digital, então, como na balança digital você não tem como ver, como avaliar o duvidoso, eu ia pegar a menor divisão. Você entende isso aqui? Por exemplo, eu vejo a hora agora, tá certo? É um cronômetro bastante ruim, né? No meu computador está escrito aqui 9 horas e 24 minutos, tá certo? Eu não sei quando ele vai passar para 9 horas e 25. Eu não sei se acabou de passar para 24 ou se está mais perto de 25, ok? Então, qual é a precisão do meu relógio aqui? A menor divisão é quantos minutos? 9 horas e 24 minutos. A menor divisão é 1 minuto, tá certo? Ok? Certo. Então, a menor divisão é 1 minuto. Mas eu não tenho como avaliar se é mais perto de 24 ou de 20. Pronto, acabou de passar para 25, mas eu não sabia. Então, aqui eu vou dizer que o erro do meu relógio é 1 minuto. Eu não vou dizer que é 0,5 minutos, porque eu não tenho como avaliar. Entendeu? Aqui eu tenho, Entendi. ok? Na parte, tudo que é. Então, em geral, é o que é digital, mas você tem que dizer. Eu consigo avaliar. Pronto, ele passou agora para 25. Aí eu vou ter que esperar 1 minuto ou 30 segundos para ele passar para 26, ok? Então, a menor divisão é 1 minuto e vai ser o valor realmente do meu erro na medida da hora aqui. Agora, nessa balança, na minha balança, ok? Eu vejo aqui se ele está mais próximo de um ou outro. Na minha régua, eu vejo aqui se ele está mais próximo, ok? Se esse aqui fosse minutos, eu daria para ver que ele está mais próximo de 25, de 26 minutos, tá entendendo? Então, um relógio com ponteiro, por exemplo, aí sim você tem como avaliar, ok? Professora, aí Sim. no caso vai ser a menor divisão da escala dividido por 2, né? Se você tem como avaliar. Então, aqui a menor divisão é 1 milímetro, então vai ser a metade, vai ser 5,05 milímetros, ok? E no caso do relógio, ficaria 1 minuto por 2, né? Seria 1 minuto. Tá certo.
ok? Não seria meio minuto, seria um minuto inteiro, porque eu não... Ok? Então, aqui eu posso escrever que 0,5 milímetros. Se você colocar aqui em centímetros, 0,05 centímetros. Podem escrever dessa maneira ou dessa maneira. Desde que tenha o número e a unidade, tá tudo ok, tá certo? E aí, essa régua é a mesma para A, B e C, então eu vou escrever aqui, delta A. Eu vou continuar em milímetros aqui, por exemplo, é 0,5 milímetro, 0,5 milímetro, 0,5, ok? Vocês podem colocar aqui em centímetro, ok? Tudo. O que você quiser. O importante aqui é que seja coerente entre a unidade que vocês colocaram aqui e o número que vocês colocaram aqui. Se eu coloquei aqui centímetro, como eu fiz antes, eu errei, né? Então, se você fizer isso que eu fiz, vocês vão perder pontos, ok? Na tabela, ok? Agora, esse delta M, quanto é esse delta M? Vamos lá voltar. Normalmente está escrito no instrumento, né? Qual é a menor divisão. Aqui está escrito 20 gramas. Mas se não está escrito ou está apagado pelo tempo, não sei o quê, então o que você vai ver é que 100 gramas aqui, né? Você tem 100 gramas, ok? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. 100 gramas é dividido em 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então, cada divisão é 20 gramas, né? Como está escrito aqui. Mas você não precisa ver isso escrito para saber. Você vê, tá certo? Então, a menor divisão é 20 gramas. Mas eu tenho como avaliar se ele está mais perto de um ou de outro. Então, qual vai ser o delta M? Botar também... Eu posso colocar aqui... Eu vou colocar em quilogramas, mas vocês podem colocar em gramas, ok? Então, Seria 10 gramas. é 10 gramas, exatamente. Vou colocar aqui em gramas, então é 10 gramas, ok? E se eu colocar em quilograma, ok? Se eu colocar em quilograma, eu vou ter que escrever que é 0,01, ok? Então, uma vez que tem esse aqui, então, vocês vão ter que escrever aqui, ok? Essa aqui é a parte de medição de escrever os resultados, ok? Ainda não apresentaram. Na verdade, eu acho que eu vou... Acho que esse roteiro está um pouquinho velho. Eu acho que porque eu quero que vocês apresentem, por exemplo, aqui. A é igual a 143,2 mais ou menos 0,5 milímetros. Isso está correto, não é? Então, o que eu escrevi aqui... Professora, Sim. no caso da balança ali, a massa média não seria 2,06, não? Porque, Isso. no caso, o 6 fica duvidoso. Uhum. Eu tinha escrito uma a mais porque dá para ver que está um pouquinho maior, mas na verdade aqui é 0 em quilogramas, é o que colocando na mesma unidade aqui, você vê que o algarismo significativo do erro está nos centésimos. Então, o seu duvidoso vai ser esse, tá certo? Então, é assim que vocês têm que apresentar. M. Então, já nessa tabela tem que aparecer assim, 2,06 mais ou menos 0,01 quilograma. Ok? E todos eles assim. Então, aqui, ok? Décimos, décimos, tá ok. Aqui tá ok também. Aqui tá ok também. E agora tá. Quando eu tinha colocado o 1, não estava correto não, tá certo? Não pode inventar alguma coisa depois, já que a sua precisão é 0,01. Ok. Aí você escreve aqui uma expressão do volume. Então, o que vocês têm que colocar aqui é a expressão mesmo, ok? Não usa números. Então, por exemplo, V é igual a quê? Aqui, V é igual a A vezes B vezes C. Essa é a expressão, tá certo? E delta V, aí vocês têm que escrever essa função aqui de A, B, C, delta A, delta B, delta C. Né? Então, você tem que escrever essa expressão que vocês podem encontrar, ok? Muito simplesmente aqui. O que foi que eu fiz aqui? Ok?
tipo multiplicação, né? Então, vocês vão usar esse aqui. Então, vai ser o V médio, ok? Vezes a raiz, ok? De delta A, não, delta A sobre A médio, mais delta B sobre B médio, mais delta C sobre C médio, ok? Então, esse aqui também, essa expressão muito simples, mas vocês têm que escrever só as expressões, eu não quero números aqui. E aqui você calcula V, delta V e o erro relativo, ok? Então, aqui você tem que colocar a unidade, então você vai ter unidade de volume, então vai ter milímetro cúbico, o centímetro cúbico, ok? Vocês colocam o que vocês quiserem, ok? Centímetro cúbico, milímetro cúbico, ok? E aqui também a unidade, qual é a unidade de delta V sobre V? Eu quero essa unidade. E aqui vocês vão colocar, ok? E importante é que nessa tabela, ok? É sem arredondamento. Então, coloca o valor da calculadora. Vamos fazer? Deixa eu colocar aqui. Como eu já calculei, ok? Então, você vai fazer A vezes B vezes C, ok? Então, na verdade, o que eu quero aqui... Ok? Então, são os valores realmente que vocês mediram, né? Então, se quiser, essa aqui é o A, né? Delta A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, esse aqui é o M. Aqui é uma medida só. Ok? Então, aqui o V, eu vou multiplicar A por B por C, eu vou obter, por exemplo, em milímetros cúbicos, eu comecei, então eu vou obter 1.741.000, ok? Eu vou botar pontos aqui para separar, 992,2, ok? E a unidade eu não vou repetir aqui porque eu já coloquei aqui, então aqui a minha é centímetro cúbico, ok? O delta V, eu vou calcular em milímetro cúbico também, ok? É 12.842,35 milímetro cúbico, ok? E o delta V sobre V, aí vocês fazem, ok? Só, se está na mesma unidade aqui, então deixam na mesma unidade, calculem, ok? Para saber, então eu calculei, na verdade, é grande ou é pequeno? Você diz, quase 13 mil milímetros cúbicos, isso é muito grande, isso é um número grande, mas esse aqui é 1 milhão e pouco. Então, quando você calcula delta V sobre V, vocês vão obter 0,007 alguma coisa, ok? Eu não me lembro, eu não escrevi aqui. Eu acho que vale a pena fazer, inclusive, né? Que eu disse que era sem arredondamento. Delta V é 12.842,35 dividido por 1.741.992,2. Ok? Aí eu vou tirar esses pontinhos aqui e colocar 3, 7. A minha calculadora, né? 2,22015. Para me dar tudo isso. Obviamente, tudo isso não é significativo, ok? Mas basicamente é da ordem de 0,7%, ok? Se divide por 100. Ok? E a unidade aqui, eu deixo vocês. Ok? Então tem a mesma coisa para a expressão da densidade em função, ok? Então, esse ρ aqui que vai ser uma função de V e de M, ok? E aqui que vai ser uma função, outra função, né? F' de V, M, delta V, delta M. Ok? Eu quero essa função sem números e depois fazem a mesma coisa, calcula aqui, tá certo? E apresenta o resultado aqui. A gente pode fazer essa parte aqui, de V mais delta V, ok? V mais ou menos delta V. A gente agora vai apresentar, aqui eu falei, não arredondo, bote tudo que você tiver direito, mas agora a gente vai apresentar o resultado da maneira correta. Então, o V, antes de colocar o V, eu vou colocar o delta V. Lembram que eu vou deixar ele com um algarismo significativo. Então, tem muitos algarismos, mas eu vou ficar só com um, tá certo? Então, qual vai ser esse algarismo? Vai ser esse, ok?
ok? E aí eu vou arredondar, e como aqui depois é 2, eu vou arredondar para 1, ok? Então vai ser 1, só que não é 1, porque aqui é 1, 10 a quarta, ok? Nessa unidade aqui. Então, deixei de propósito, fica mais simples se você colocar em centímetro cúbico, porque em centímetro cúbico, ok? Você vai ter ΔV, que é, você divide 12,84235, ok? Em centímetro cúbico. E aí você vai ficar com as décadas, né? As dezenas, ok? Uma dezena. Aí como é que você vai colocar isso aqui na sua apresentação? Eu vou fazer em milímetros cúbicos, porque é isso que eu comecei a fazer. Então, 10 a quarta, não é? Eu não posso escrever... Eu já vou escrever aqui o mais ou menos, né? Eu não posso escrever que é mais 10.000, ok? Porque aqui é como se eu tivesse 5 algarismos significativos. Eu só quero deixar com 1. Aí o que eu faço? Eu vou botar mais ou menos 1. Eu vou multiplicar aqui por 10 a quarta, ok? Eu já vou colocar a unidade, que vai ser milímetro. Sim, pode falar. Professora, se depois a senhora pudesse deixar essa aula gravada, né? Como a senhora sempre deixa, a gente agradece. E disponibilizasse aí esse slide que a senhora está dando aula, em um canto lá no CIGA, que não fosse na parte de notícia. Porque quando atualiza, ela se perde. A gente não tem mais acesso. Pelo menos comigo acontece isso, né? Eu não vejo mais, não. Sim, mas aí o que você tem que fazer, quando recebe, você pega, né? Isso, mas tem vezes que a gente se atrasa para ver as notícias, e quando a gente vai ter acesso, já tem atualizado para outra, a gente não tem mais acesso às antigas. Você não vê as antigas? Eu não consigo não ver mais as antigas. Quando passa de uma semana, por exemplo, quando a senhora bota outra coisa nova. Ah, isso é estranho, né? Os outros confirmam isso? Do lado direito dá para ver o históricozinho, aí tem 5 assim, mas depois ela se perde. Mas tem tipo um histórico. Certo, mas aí como é que eu posso fazer se não for no cigarro? Não fica não na parte de materiais, porque tem tá. uma abazinha de materiais lá que deixa disponível para os alunos. Ok, boa ideia, eu vou deixar lá, tá ok? Eu não tinha pensado nisso. Obrigado. Ok, então, continuando aqui, vocês entenderam essa parte aqui? A ideia é que eu não posso botar aqui 100, o 10, o 10.000, não sei o quê, porque eu só quero 1, ok? Aí quando eu coloco o 10, já tem 2 algarismos significativos, ok? E aqui eu vou colocar, então, o duvidoso, ok? Nessa parte. Antes de fazer aqui, eu vou colocar aqui mais 10 a quarta, ok? Milímetro cúbico. Ok? Eu vou deixar aqui. Então, eu vou ter que deixar o duvidoso nessa parte aqui de 10 a quarta, certo? Então, o que é a parte das 10 a quarta? Que é aquele 1, né? Não, aqui será 10 a terceira, é 4, tá certo? É o 4. O duvidoso é o quarto, né? Então, se eu multiplicar 174 por 10 a quarta, eu vou ter exatamente esse número. Então, aqui eu vou colocar 174, ok? Aqui. 100. Qual é o número? 741, ok? 741, ok? Mas o 1 eu não vou colocar, por quê? Porque o duvidoso, ele está aqui no quarto, né? Ok? Esse é o duvidoso. Ok? Que eu posso reescrever também como 171. Ok? Se você colocar em centímetro cúbico, fica mais simples, né? Então, eu acho que é
isso, deixa eu verificar aqui. Ok? Então, ok, aqui estava. Tá bom? Aí, se você colocar em centímetro cúbico, vai mudar um pouquinho, mas basicamente você deve obter, qualquer que seja a unidade aqui que você colocar, o duvidoso tem que ser esse 4, tá certo? Isso aqui independe da unidade. Então, certamente, se você colocar aqui centímetro cúbico, você vai ter alguma coisa do tipo. Deixa eu colocar em vermelho para não confundir. Ok? Se você colocar em centímetro cúbico aqui, ok? Então, eu vou colocar o mesmo resultado aqui, só que eu vou ter somente 10 aqui, mas não muda o fato que é 1, ok? E que o duvidoso é 4. Ok? Então, não vou fazer o resto e, na verdade, o roteiro está mais completo. Tem algumas perguntas depois que vocês têm que completar com... Ok? Então, o que eu vou fazer hoje pela manhã ainda, eu vou enviar... Eu não sei como mexer com essa parte de grupos no CIGA. Eu acho que tem como formar grupos e enviar só para os grupos, mas o que eu vou fazer? Vou enviar tudo, ok? Todos os roteiros, ok? Então, qual é a diferença entre os vários roteiros? Então, tem um grupo que eu vou dizer, pronto, você, fulano, 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 você é o grupo 1. E aí você vai receber o roteiro 1. O grupo 2 vai receber o roteiro 2. Qual é a diferença? É a mesma coisa, ok? Na estrutura, o que muda são os valores, ok? Então, os valores de A, de B, de C, de M são diferentes, ok? Então, vocês têm que fazer a leitura, ok? De cada grupo tem que fazer a leitura no roteiro dele, ok? E preencher com os dados do roteiro dele, tá certo? Então, eu vou enviar esse aqui para vocês, ok? Perguntas? Os Professora, grupos é a senhora que vai formar ou é a gente que vai escolher? Não, eu vou formar porque senão vai ser bagunçado. Presencial, eu deixo os estudantes se organizarem, ok? Por afinidade, mas aqui não tem como não. Então, eu vou basicamente por ordem alfabética, né? Então, eu vou pegar os 5 primeiros, os 6 primeiros, vai ser um grupo. Eu vou ver quantos eu coloco em um grupo, porque também não tenho todos esses roteiros, ok? Tá bom? professora, Sim. no caso a atividade vai ser entregue no final da aula ou vai ter o dia para a gente entregar ela? Não, vai ser no final da aula de amanhã. Ok. Professora, Sim. a senhora poderia dar uma explicadinha novamente naquela figura 4? A figura 4 Sim, lá do roteiro. do Senhora roteiro. passou. Do que a senhora colocou no SIGA. Esse daí não. Ah, da apostila, tá certo. Okay. A figura 4. Qual é a figura 4? Essa aqui. É essa? É, essa daí. Ok. Aqui é uma precisão um pouquinho diferente. Então, você tem que... Tem duas coisas, ok? Deixa eu apagar. Eu vou reescrever aqui em cima. Ok? Então, a primeira coisa, a gente vai fazer a medida depois, ok? Então, deixa eu... Então, eu vou medir esses dois objetos, o objeto A, o objeto B, ok? Mas, por enquanto, eu vou ver qual é o erro, ok? Do meu instrumento. Então, como é um instrumento analógico, eu tenho como visualizar se a extremidade da minha barra ela está mais próxima de um tracinho ou de outro, tá certo? Eu vejo aqui que ela está, eu diria que ela está mais próxima desse pequenininho aqui, eu posso aumentar o QV. Então, nesse caso aqui, o meu ΔL, ok? Vai ser a metade da menor divisão, ok? Isso é a primeira coisa que tem que avaliar. Por que vai ser a metade? Porque eu tenho como avaliar, ok? Dentro dessa divisão, se eu tenho mais perto de um do que do outro, ok? No caso de um instrumento digital, por exemplo, a balança digital, ok?
ela indica, por exemplo, essa balança do seu roteiro, ela é analógica, mas uma balança digital, ela vai dizer que é 2, sei lá. Ela não é muito precisa, ok? Mas se ela tem 2, ela vai dizer que é 2,0. Ela pode dizer, inclusive, a mesma coisa aqui, tá certo? Quilogramas, ok? Mas a menor divisão, então, se ela indica isso aqui, ok? Está escrito 2,6 quilogramas, você não precisa contar, ela já diz. Mas nesse caso aqui, você vai ter que o ΔM é igual a quanto? Você não tem como avaliar se está mais próximo de 6 ou de 7, ok? Então, você vai dizer que ΔM é igual a 0, no caso, seria a mesma coisa, né? Seria... dá a mesma coisa, na verdade, né? 0,1 quilograma. Dá a mesma coisa porque essa daqui, ela tem uma precisão... não, desculpa, é no roteiro, né? Ela tem uma precisão que é de 20 gramas. Então, aqui, na verdade, a gente termina tendo o mesmo ΔM. Mas da leitura direta aqui, ok? Como ela diz aqui que é 2,06, depois ela pode dizer que é 2,07, ok? Mas a precisão dela vai ser 0,01, ok? Aqui você pode dividir por 2, porque você tem como avaliar, ok? Então, qual é a menor divisão dessa daqui? A menor divisão, então, vou escrever aqui 36, 37, ok? 36, 37, aqui, né? 38, 39, ok? Então, 1 centímetro aqui, entre 35 centímetros. O que está escrito aqui que é centímetro, ok? Os números. Então, entre 35 e 36, ou 36 e 37, você tem quantas divisões? 1, 2, 3, 4, ok? Então, a menor divisão é 1/4 de 1 centímetro, tá certo? Tem 4 divisões. Então, é 0,25, ok? 1 dividido por 4 é 0,25 centímetros, ok? Então, a menor divisão é 0,25, então ΔL vai ser igual a metade dessa aqui, 0,125, ok? Centímetros. Só que, quando eu vou colocar para apresentar meu resultado, eu quero deixar com um algarismo significativo só. Aqui tem, parece que tem 3. Eu vou deixar com uma, então eu vou arredondar e ficar somente com essa. Quando eu vou arredondar, o 2 é menor que 5, então vai ficar 0. Na verdade, ΔL, o erro do meu instrumento vai ser 0,1 centímetro, ok? Como se fosse 1 milímetro, ok? Então, ela é menos precisa do que uma régua milimetrada, porque uma régua milimetrada, você vai ter a metade dessa aqui, né? Porque a menor divisão é 1 milímetro. Você divide por 2, você tem meio milímetro. Tá ok? E aí você vai apresentar seu resultado como LA igual. Você tem aqui mais de 36, ok? Centímetro, né? Então, 36, aqui é mais de 25, ok? É mais de 0,25, 36,25, 36,5, 36,75. É um pouquinho mais que 25. Então, eu vou escrever 3 aqui, tá certo? Mais ou menos 0,1 centímetro, ok? A posição desse algarismo aqui do erro me diz a posição, ok? Primeira casa decimal, quando eu coloco na mesma unidade, a posição do duvidoso. Então, o duvidoso aqui é 3, tá bom? Então, vamos fazer para o B, que eu não fiz. O B, então, vai ser o mesmo ΔL, o mesmo instrumento. Então, eu vou ter que o diâmetro de B, ok? É igual. Quantos centímetros? Tem um pouquinho mais de 1, ok? Parece que é perto de 1,25, né? 1
Mas aí eu não vou colocar 1,25. Por quê? Porque aqui eu vou ter o mesmo, ok? Então eu posso colocar, eu não sei se eu consigo avaliar aqui, eu vou colocar 1,2, um pouquinho mais, pode ser. Aqui colocamos 1,2, ok? Mas 1,3. Mas a gente pode colocar 1,2 também, né? Ok? Então 1,3 seria um pouquinho maior. Você entendendo? Eu não posso colocar mais um logaritmo aqui, porque a posição do duvidoso é indicada pela posição aqui. Ok? Ok? Então, a precisão da medida vai lhe dar o número de casas decimais, ok? Na verdade, depende da unidade, ok? E o número de algarismos significativos, então, vai ser depende por exemplo, aqui você tem um algarismo significativo, ok? Porque é isso que a gente quer sempre. Para o erro, a gente quer um algarismo significativo, mas para a medida, aí depende do comprimento, né? Aqui, por exemplo, tem 3, ok? Mas na mesma unidade tem que ter o mesmo número de casas decimais. Se você, antes de entregar, verifiquem o que as suas, quando eu solicito, assim, escrever um resultado tipo assim, né? Por exemplo, que está escrito aqui. Então, verificar que tem o mesmo número de casas decimais é a mesma unidade para os dois, tem que ter o mesmo número de casas decimais. Aqui, por exemplo, é 0, não tem casa decimal, aqui também não tem. Se tiver uma aqui, tem que ter uma aqui. Então, tem que ter o mesmo número de casas decimais. Se é 0,1 aqui, ok? 0,1, então tem que ter vírgula alguma coisa. Tá certo? Mais alguma dúvida? Ok, então eu vou para aqui.